Então, muito bom dia, caros amigos. Ora bem, a questão que me traz aqui hoje é a seguinte. Vamos considerar a função vetorial g de R2 para R3, portanto uma função vetorial, definida por g de xy igual a ln de x, vírgula, xy, vírgula, y ao quadrado mais x. Temos aqui uma função, como estão a ver, que pega, digamos, em elementos de R2 e leva-os para R3. Isto é uma função vetorial. E, portanto, o que se pretende aqui é precisamente calcular a matriz jacobiana de G no ponto 1. Antes de mais, tome-se a atenção que eu vou designar esta primeira função aqui por F1, digamos, a função coordenada de G a primeira. Digamos aqui a função F2 e aqui a função F3. Cada uma destas funções, obviamente, depende de x e y. São as funções coordenadas, não é? Quer dizer, porque aqui o que é que nós temos? Temos uma função g que pega em elementos de R2 e transforma-os, não é? Digamos, em elementos de R3. Então, por uma questão de comodidade, designei, portanto, este primeiro elemento por F1, este segundo por F2 e este terceiro por F3, que são funções de x e y. E o que se pretende na linha A, digamos assim, é a matriz jacobiana de G no ponto 1. Então, essa matriz jacobiana de G, que eu até vou designar por um J de G, é precisamente igual a uma matriz, onde aqui na primeira linha eu vou portanto, determinar, digamos, o df1 dx, aqui, digamos, nesta primeira linha, df1 dx e depois df1 dy. Segunda linha, passo, digamos, à segunda função coordenada, df2 dx, df2 dy. Tudo bem. E finalmente na terceira linha, eu vou passar a df3 dx, df3 dy. Portanto, agora aqui só me interessava mesmo era prolongar, digamos aqui, esta matriz, não é? Que é uma matriz, repare-se que tem 1, 2, 3 linhas por 2 colunas, é uma matriz 3 por 2, não é? 3 por 2. E repare-se, 3 por 2, repare-se que 3 está aqui, não é? Na chegada, 2 está aqui na partida. Isto tem que funcionar sempre assim. Então, neste momento, digamos, já temos assim, digamos, um palpite se as coisas estão a correr bem ou mal. Então agora é só, digamos, para calcular a jacobiana de G, é só precisamente, é só derivar, não é? Então a matriz jacobiana há de ser, neste caso, df1 dx. Ora, a derivada do logaritmo de x, como sabemos, é 1 sobre x. Tudo bem. Então tenho que derivar novamente df1 em ordem y, mas esta função coordenada f1 só depende de x, que é ln de x, portanto aqui será 0, obviamente. Passemos ao f2. Então df2 dx, a derivar isto em ordem a x, portanto, e dado que y é uma constante, é óbvio que eu aqui vou obter apenas y, df2 dx. df2 dy, digamos que aqui o x funciona como uma constante e vou obter x derivada de y em ordem a y, o que vou obter, portanto, apenas x. Finalmente, df3 dx, estou aqui, df3 dx, derivando este f3 em ordem a x, será 1. Tudo bem. df3 dy, é fácil de ver que é 2y. Ora bem, mas isto aqui é calculado em que ponto? No ponto 1, 1. Então, eu agora vou substituir o x por 1 e o y por 1. Então, vou obter 1 sobre 1, que dá 1. 0. Aqui eu substituo o x e o y por 1. Vou obter 1, não é? E aqui, claro, 1. Se eu aqui vou substituir, digamos, o y por 1, vou obter aqui 2. E então, neste momento, eu tenho aqui a matriz jacobiana de G, que é precisamente esta matriz que aqui está,
onde a primeira linha é um 0, a segunda linha é um 1, a terceira linha é um 2. Quer dizer, esta matriz jacobiana de G foi calculada no ponto 1, 1, conforme o enunciado. Agora é o seguinte, usando o teorema da derivação da função composta e o resultado da linha anterior, vamos calcular dh dt para t igual a menos 1, onde o h, digamos este h que aqui temos, o h é precisamente a função g após r, g após r. E então isto é assim, ora bem, g após r, g depois de r, então coloco aqui o g. E o que é que faz o g? O g, conforme o enunciado, não é? Porque já vimos, leva-nos de R2 para R3. Tudo bem. E o que é que faz o R? O R há de estar antes, porque G depois de R, G após R, R, o que é que faz o R? O R, vamos ver, não é? Leva de R para R2. Então, digamos, este R pega num real T, conforme, não é? Conforme aqui está, pega num real T e transforma-o digamos, este elemento, este real T, é transformado, digamos, neste par que é T quadrado, vírgula, módulo de T. E ora bem, se agora a imagem de R, que é o RT, estiver, digamos, contida no domínio de G, as coisas funcionam bem porque o G transporta, digamos, a imagem R de T, que aqui, como vimos, XY era transformado, não é, em LN de X, como vimos, primeira função coordenada, depois XY, e finalmente a última função coordenada, que é y² mais x, y² mais x. Ora bem, y² mais x, tudo bem até aqui, obviamente, tudo muito bem até aqui. Agora, é assim, se nós não estivéssemos com funções vetoriais e estivéssemos, digamos, no ensino secundário, e se nos pedissem aqui a derivada, digamos, o h', não era? O h' num ponto, digamos, vamos supor num ponto x0, e para aqueles que conheçam a derivada da função composta, não é? Da função composta, faríamos g', não era? G', estão a ver? G', a derivada de g, calculada em que ponto? No ponto r de x0, não é? Vezes a derivada de r, calculada precisamente, não é? No ponto x igual a x0. Tudo bem, era assim que se fazia. O problema agora aqui é que estamos com funções vetoriais. Ora bem, então, como a derivada jacobiana, não é? É uma matriz, quando nós estamos aqui com funções vetoriais, na vez de termos aqui produtos, não é? Como era em R, tínhamos produtos, digamos, de números, aqui vamos ter um produto de matrizes, não é? E então, a derivada de G após R há de ser igual a quê? Essa derivada da função composta, que eu vou designar uso o teorema da derivada da função composta, é o resultado para calcular dh dt. Então aqui dh dt, eu escrevo aqui, com uma outra cor, talvez não, esta cor, dh dt, isto vai ser calculado no ponto t igual a menos 1, portanto isto aqui calculado no ponto t igual a menos 1, há de ser igual à jacobiana, não é? À matriz jacobiana, porque é um produto, agora temos que associar, não é? As derivadas a matrizes, estamos com funções vetoriais, à jacobiana de G, que já calculámos, aqui, é aqui que ela está calculada, e repare-se, esta jacobiana, não é? Esta jacobiana, que eu designo assim por um J de G, seria calculada, não é? Num ponto, tal e qual como aqui, não é? Num ponto, esta jacobiana de G seria calculada num ponto que seria, digamos, um R, não é? Num ponto que seria, esta jacobiana de T, seria calculada num ponto que seria o R, estão a ver, coloco aqui, o R de T, seria assim, não é? É um T grande, ou se quisermos,
se quisermos, seria calculada neste ponto, sim, no ponto R de t, tudo bem, até pode ser um t pequeno, peço desculpa, agora houve aqui, digamos, uma certa atrapalhação da minha parte, R de t, onde o R de t, pronto. Onde este R de t, como estão a ver, é precisamente t quadrado, digamos, módulo de t. Tudo bem até aqui, penso que não há confusão. Jacobiana de G calculada no ponto, digamos, R de t, que é o mesmo que ter, digamos, o ponto t quadrado, módulo de t. Vezes, agora, digamos, a matriz aqui, a jacobiana depois de R, peço desculpa, a jacobiana de R, com a mesma cor, não é? A jacobiana de R. Jacobiana de R, estão a ver? Vezes a jacobiana de R, mas a jacobiana de R também é fácil de calcular. É fácil de calcular porque, digamos, temos aqui um R1, não é? E um R2, duas funções coordenadas, e como vimos, esta jacobiana de R há de ser igual aqui por baixo, não é? Há de ser igual a quanto? Há de ser igual a dr1, estão a ver? dr1 dt, não é? Depois só tenho uma variável, então aqui vou colocar dr2 dt. Penso que isto não é difícil de entender. E agora é o seguinte, isto há de ser igual, estão a ver, esta matriz que é calculada, digamos, esta primeira que é a jacobiana de G, que é neste ponto, R de t, quando, diz aqui explicitamente, quando t é igual a menos 1, se o t é igual a menos 1, o ponto, qual é o ponto? É fácil de ver que o ponto há de ser menos 1 ao quadrado, que é 1. O módulo de menos 1 é 1, n.1. Então está tudo bem, não é? Está tudo bem porquê? Está tudo bem porque já calculámos esta matriz anteriormente, que está aqui, que é 1, 0, 1, 1, 1, 2. Muito bem. Então é só agora continuar. Então isto há de ser igual, não é? À matriz calculada, estão a ver, que é precisamente, é só copiá-la, é 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, vezes, e agora sim vou, digamos, derivar dr1 dt, não custa nada, não é? dr1 dt, estão a ver, é 2t, vezes a derivada do módulo de t. A derivada do módulo de t, ora bem, a que é que será igual a derivada do módulo de t? Então, só para explicar a que é igual a derivada do módulo de t, vejamos como encontrar então uma fórmula para a derivada do módulo de t. Então, meus amigos, como é que será, digamos, a derivada de f de x igual a módulo de x? Ora bem, se tomarmos em atenção que módulo de x, por definição, é igual a x se x for maior ou igual que 0, e é igual precisamente a menos x se x for menor que 0, não é? Ora bem, então a derivada, repare-se, a função derivada, a função f' de x, não é? f' de x é precisamente igual a quanto? É precisamente igual, a derivada de x é 1, está a ser igual a 1, quando x é maior do que 0, e há de ser igual a menos 1, não é? Quando x é menor que 0. Pois a derivada de menos x é menos 1 e a derivada de x é precisamente 1. E no ponto x igual a 0? Isso sem grandes delongas, não é? Repare-se, se eu desenhar a função módulo aqui, e a função módulo, como sabemos, é uma coisa assim, vamos supor, não é? Mais ou menos. Aqui está um ângulo de 45 graus, vai lá o π sobre 4. É assim a função módulo. Repare-se que aqui temos um bico. E quer dizer, aqui no ponto 0, digamos que não existe derivada. Eu podia-me alongar um pouco, mas não quero tornar o vídeo longo. Não existe derivada. Quer dizer, a derivada do módulo de x é 1 quando x é maior que 0 e é menos 1 quando x é menor que 0. Mas eu não estou contente com isto. Porquê? Porque eu quero uma fórmula para isto. Reparem. O f' de x, se eu fizer então igual a x sobre módulo de x, isto serve
Perfeitamente. Porque, repare-se, quando x é maior que zero, quando x é maior que zero, aqui é que é igual o módulo de x. Este módulo de x está aqui a definição. Quando x é maior que zero, o módulo de x é x. Então vou ficar com x sobre x. E aqui é igual a x sobre x. Estou a pensar que este x é diferente de zero, porque não existe derivada no ponto de x igual a zero, é igual a 1. E quando x é menor que zero? Quando x é menor que zero, repare-se, eu ter x sobre o módulo de x há de ser o mesmo que ter x sobre menos x, devido à definição de módulo. E aqui é igual a isto, é igual precisamente a menos 1. Então, repare-se, quando x é maior que zero dá precisamente 1, a derivada. Quando x é menor que zero dá menos 1. Quer isto dizer que isto que aqui está é, digamos, a derivada, não é, da função módulo. E esta fórmula, não é, da derivação satisfaz perfeitamente. Então, vamos continuar. Então, vamos lá ver. Então, como vimos, a derivada do módulo de t há de ser precisamente igual a quê? Há de ser igual a t, estão a ver, sobre módulo de t. E isto aqui é calculado em que ponto? No ponto t igual a menos 1. Segundo o enunciado de problema. Segundo t igual a menos 1, está ali. Então, agora não é só continuar. Isto há de ser igual a 1, 0, não é? 1, 0, 1, 1, 1, 2. Vezes, não é? Repare-se aqui, se t é igual a menos 1, aqui vou obter precisamente menos 2, não é? Porque t é igual a menos 1. E aqui vou obter menos 1, não é? Menos 1 sobre módulo de menos 1, o que dá menos 1. Agora é só fazer as contas, não é? Ora bem, isto é um produto de matrizes. Esta matriz aqui tem precisamente quantas linhas? 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Aqui temos uma matriz com 1, 2 linhas por uma coluna. O resultado há de ser uma matriz com 3 linhas por uma coluna. Vejamos aqui uma coisa interessante, não é? É que, repare-se, eu depois, quando eu faço, não é? O G após R, não, quando faço G após R, eu vou logo de R, não é? Estão a ver aqui para R3. E, portanto, a matriz correspondente, não é? À derivada, como acabámos de ver, não é? Isto, para se ter a ideia, há de ser uma matriz, não é? Com, estão a ver, 3 linhas por, aqui está uma coluna. Uma coluna, quer dizer, temos sempre aqui indicativos, se fizermos, digamos assim, um diagrama que eu penso que auxilia. Ora bem, então, neste momento é só fazer as contas, as matrizes, quer dizer, posso fazer aqui o produto de matrizes, primeira linha, primeira coluna, 1 vezes menos 2 dá menos 2, não é? Menos 2. 0 vezes menos 1 dá 0. Agora, vou obter 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2, menos 1, este por este, menos 1. Finalmente, 1 vezes menos 2 que dá menos 2. 1 vezes menos 2. E agora, mais, não é? 2 vezes menos 1 que dá menos 2. Quer dizer, finalmente vou obter, como é fácil de se entender, finalmente, não é? Posso aqui escrever, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. E pronto, caros amigos, seria desta maneira, não é? Desta maneira que eu faria, portanto, este exercício. O primeiro era calcular a matriz jacobiana de G no ponto 1, o segundo era usar o teorema da derivada da função composta e o resultado da linha anterior para calcular o dH dt para t igual a menos 1, onde o nosso H é igual a G após R. Meus amigos, a todos um ótimo dia e obrigado por terem visto este vídeo. Muito bom dia a todos. Bom dia, caros amigos.